Olá, seja bem-vindo a mais um Agenda Cultural. E a gente começa essa edição falando sobre uma alternativa que muitos donos de restaurantes encontraram para manter as vendas durante a pandemia. Como os clientes não podiam chegar perto para sentir o aroma, a saída foi literalmente aguçar o paladar do cliente, caprichando nas fotos dos pratos, chamado de food styling. Olha só. Ajeita as taças, confere a luz, reposiciona as tábuas e voilá! Cenário perfeito para o início da sessão de fotos com a técnica de food styling. Bom, o food styling basicamente é uma técnica que a gente usa para a produção, né, de pratos, enfim, dentro da gastronomia. E o ideal é que a gente sempre conte uma história como se eu fosse montar um cenário. Um cenário gastronômico com formas, cores, ingredientes. Detalhes que transmitem uma ideia do sabor do prato. Contam a história dele. Mostram de onde veio e para onde vai. Eu vou colocar uma mão, por exemplo, para humanizar essa foto, para que a pessoa entenda, por exemplo, o tamanho do alimento. Os elementos são selecionados a dedo. Porque eu preciso que o tomate ele seja perfeito, para eu não ter que trabalhar essa foto numa pós-produção. Então, eu quero esse tomate, a gente passa horas no mercado procurando os itens perfeitos. Então, eu quero um tomate que não esteja machucadinho, eu vou cortar ele, né, com o maior cuidado possível, para ele aparecer, né, na foto sem que ele esteja serrilhado. Então, a gente tem todo um cuidado, essa técnica, na escolha do ingrediente, no posicionamento do prato, porque a gente tem ângulos diferentes que a gente pode tirar foto. E o resultado é esse, aquele prato de comer com os olhos. Nunca essa máxima fez tanto sentido como agora, após o início da pandemia, quando a técnica finalmente ganhou força, apesar de existir há muitos anos. Com o isolamento social, a busca por especialistas dessa área cresceu, porque para trabalhar com delivery, muitos restaurantes tiveram de se reinventar. Aí a fotinho do cardápio físico teve que virar aquela foto de rede social. Mas, segundo a especialista em food styling, na época eram poucos os profissionais qualificados. E ainda são. Ela, por exemplo, se especializou bastante para chegar até aqui. Aos 17, começou a fazer gastronomia. Foi chefe de cozinha, fez mestrado no exterior, se apaixonou por publicidade e decidiu fazer outra faculdade no Brasil. Depois fez curso de fotografia e food styling. E hoje, aos 28 anos, é consultora de marketing gastronômico especializada em food styling, com atuação em mídias sociais na área de planejamento e produção de conteúdo. É isso mesmo. Além da cabeça pensante, agora ela também é artista por trás das câmeras. Hoje em dia eu consigo traçar a estratégia, então o que a gente precisa produzir de conteúdo. Então o que eu vou entregar hoje dentro das redes sociais e canais de comunicação, e eu consigo, junto com outros profissionais, produzir esse conteúdo. Então a gente produziu o cardápio, eu auxilio na produção do cardápio, e aí a gente monta. Então eu monto uma mesa, aí a gente faz toda a parte de food styling, prepara a comida, trata todas as imagens e cria a campanha. Então, é um processo longo. E apesar de toda essa produção, o que importa aqui é trabalhar com a verdade, porque foto não segura a clientela. Uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria para food service, em parceria com a Associação Nacional dos Restaurantes e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mostra que 96% dos consumidores não compram novamente no mesmo estabelecimento quando se sentem enganados no quesito expectativa-realidade. A nossa tendência sempre é trabalhar com a verdade, principalmente com pequenos e médios estabelecimentos. Então, eu não sou uma rede de fast food, por exemplo, que vai fazer uma mega produção publicitária para uma televisão. Então, não. Se eu posso dar uma dica para quem está fazendo isso para o seu próprio negócio, enfim, é trabalhar com o seu produto sem maquiar muito, para a gente não frustrar ninguém, e trabalhar com muita luz, então próximo de uma janela, às vezes aqueles espelhinhos quadrados, posiciona ele de um lado que ele não vai aparecer, para refletir a luz que está vindo da janela no seu alimento. Então a gente ganha mais textura, a gente ganha mais profundidade,
para a gente apenas potencializar o que você já tem. Por meio de dicas como essas, encontradas em livros e na internet, o Cristiano se descobriu fotógrafo de alimentos em meio à pandemia, quando perdeu o emprego e, por hobby, desenvolveu o food styling. Quando a gente começou a ficar em casa, né, todo mundo precisou se reinventar ou procurar alguma coisa para fazer. Eu fui estudar mais sobre fotografia. Eu gosto de cozinhar. Comprei livros de gastronomia na pandemia. Eu gosto bastante, então eu me interessava em fazer um macarrão caseiro. E foi até engraçado, porque eu postava uma foto minha no Instagram e tinha poucas curtidas. Eu postava um macarrão que eu tinha feito, então tinha muitas curtidas, muitos comentários. E eu falei, nossa, aqui pode ser um caminho, né? Aí ele resolveu se profissionalizar. Fez um curso de fotografia e começou a ganhar dinheiro com um novo projeto. Porém, ainda não consegue se manter só com o food styling. Faz outros tipos de campanhas. Mas confessa. No ramo de gastronomia, eu ainda continuo trabalhando e eu ainda continuo pesquisando assim pessoalmente, porque é um hobby que eu gosto muito de fazer. Então, quer dizer, de tudo que você fotografa, comida seria a sua preferência ou não? Sim. Assim como todo negócio, esse também tem seus desafios. E para ter sucesso, é importante se especializar. E dá para ganhar dinheiro, porque se você faz um trabalho especializado, é uma demanda recorrente, não é uma demanda de uma vez só. Então, a gente tem sessão de Páscoa, a gente tem sessão de Dia dos Namorados, a gente tem sessão de fotos de N momentos durante o ano. Então, alguém que queira realmente se especializar, fotógrafos que trabalham em outras áreas, aposta num curso de food styling, porque essa é uma demanda que ela só tende a aumentar, porque está todo mundo indo para o digital. Então, assim, é um mercado que ele ainda está muito carente. Então, eu acho que super vale a pena. Uma competição francesa de queijos colocou a produção do sul de Minas Gerais debaixo dos holofotes. E o prêmio foi duplo. Afinal, o reconhecimento internacional impulsionou o turismo gastronômico na região. Esta região montanhosa no sudeste brasileiro produz queijo de padrão internacional. Em setembro, 57 queijos brasileiros receberam uma medalha no Mundial do Fromage da cidade francesa de Tours, colocando o Brasil no pódio dos melhores do mundo, atrás apenas da França. Muitos são do sul de Minas Gerais, terra onde os garimpeiros chegaram há 300 anos e que agora tem tradição em laticínios. Aqui, as vacas pastam a 1.500 metros de altitude e a produção é feita à mão. A altitude, a topografia, o clima, a pastagem, a água, todos esses fatores ambientais, eles detêm riqueza microbiológica muito grande, somado ao saber fazer, ao caráter humano, né, a tradição. Tudo essa somatória de fatores confere singularidade no queijo. A tradição em Alagoa remonta ao início do século XX, quando o sapateiro italiano Pasquale Poppa chegou com uma receita de queijo parmesão. Atualmente são 135 produtores, vários deles premiados nas últimas edições do Mundial do Fromage e que representam apenas uma parte dos cerca de 35 mil no estado de Minas Gerais. É um cenário amplo, a concorrência é grande, é um trabalho árduo, difícil, de segunda a segunda. Conseguir colocar o queijo no mercado, conseguir colocar um bom preço para a gente não desistir. Essas são as dificuldades, né? O reconhecimento internacional valorizou os queijos da região. Por exemplo, o premiado Santo Casamenteiro, queijo azul cremoso com damasco e nozes em formato de bolo de casamento, levou a empresa com mais de 90 produtos a aumentar a produção em 30% em 3 anos. E aí, conforme a gente foi valorizado no berço dos queijos finos do mundo, aí os brasileiros começaram a olhar um pouco para dentro de casa. Vamos ver o que a gente tem de bom aqui dentro e vamos valorizar, vamos conhecer os nossos sabores, vamos conhecer as nossas tradições, vamos resgatar isso. Além disso, os prêmios impulsionaram um turismo gastronômico na região. Depois do prêmio da França, a gente conseguiu vir mais turista, a gente fez a queijaria nova, vendeu mais queijos, valorizou o queijo. Foi tudo mais, ajudou muito mais a gente. Foi uma coisa muito boa que aconteceu.
Apesar da fama, a legislação brasileira exige muitas condições para vender queijo em todo o país e dificulta a exportação. A maioria dos produtos da região tem apenas autorização de comercialização municipal. Mas os produtores estão confiantes de que os prêmios vão fazer com que os brasileiros valorizem o sabor do queijo artesanal e que o governo facilite as normas a nível federal. Você vai conhecer agora a primeira cabra a ter o nome registrado em cartório. A iniciativa aconteceu em Mato Grosso do Sul. Os tutores do PET contam o que motivou a decisão. Olha só. Ela veio toda cheia de pompa com traje de gala para o grande dia. Entrou no cartório do quarto ofício como Chanel apenas, mas vai sair com nome e sobrenome, Chanel Guimarães. Esse tipo de declaração é possível desde 1973, mas em 2017 houve uma regulamentação. É uma espécie de certidão de guarda do PET. A mamãe está toda orgulhosa. Ela resolveu fazer o registro por conta das viagens em família. Em caso de perder o animal, dele sumir, então para eu provar que o animal é meu, é mais uma segurança, né? Todo pet que chega num lar, ele chega já, né, tendo um pai, uma mãe, um irmão, uma família. Então um jeito de você também abraçar ele, né? A advogada se informou e descobriu sobre a norma. Quando você viaja, você tem que ter um registro para você saber se ele realmente é seu, se perder, alguma coisa do tipo. E em caso de separação também, né, que a gente não quer isso que aconteça, cachorro, gato, você tem uma segurança realmente que ele é seu, né, comprovar, poder viajar e poder levar ele, é uma segurança realmente que você tem. O papai da Chanel aprovou também. É normal, né, que a gente tenha dentro de casa, fica de boa com as crianças, brincando, passeia junto com ela, tudo. A gente faz junto com ela, né? Ele tem um carinho deles, né? É bem mais do que um ser humano, na realidade, né? Eles nunca têm maldade com a gente, né? A Chanel Guimarães é a primeira cabra a ter registro em Mato Grosso do Sul e o terceiro PET. Antes, houve 2 registros de cachorros. O documento serve mesmo para comprovação de guarda e custa R$ 106 para ser expedido. Demora um mês. Depois disso, a família vai viajar tranquila, cada um com seu documento. Daí a gente faz uma guia de GTA, né, que é uma guia autorizando transitar com o animal. E aí a gente já fala para onde a gente vai, qual a origem do estado. E para mim está sendo assim muito incrível, né? E ainda mais sabendo que agora a gente pode falar isso para outras pessoas, né? E ela ser a primeira cabra no Mato Grosso do Sul a ter o seu registro PET. Uma prova de responsabilidade e amor para a hora mini cabra apenas e agora Chanel Guimarães. E daqui a pouquinho você vai conhecer uma solução inusitada para combater os problemas de insônia em Hong Kong. O Agenda Cultural volta já já. Estamos de volta. A Dinamarca inaugurou um novo museu dedicado ao seu grande contador de histórias, Hans Christian Andersen. Um projeto poético que custou 50 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais. A Dinamarca homenageia seu escritor mais famoso com a renovação do museu Hans Christian Andersen, autor de clássicos como A Pequena Sereia e O Patinho Feio. We felt that people visiting the old museum Sentimos que as pessoas que visitavam o antigo museu procuravam algo mais. Era um museu biográfico tradicional, onde você encontrava muitos objetos e textos. Things, artifacts, and then text. People were looking for his fairy tales. As pessoas vinham por causa dos contos de fadas. Eles queriam magia e inspiração na vida cotidiana. His inspiration in the daily life. Durante o passeio, o visitante pode experimentar a fantasia do imperador ou procurar a ervilha que atrapalhou o sono da princesa. You put the headphones on and you're gone for like... Você coloca os fones de ouvido e se desconecta por 1 hora. É preciso não ter alma para deixar de curtir este museu. If you don't enjoy this museum. A transformação do museu começou no início de 2010, quando as autoridades de Odense aprovaram um plano para retirar os veículos do centro da cidade.
Com 2/3 da exposição no subsolo, o arquiteto japonês Kengo Kuma se inspirou no conto The Tinder Burner, no qual uma árvore oca abre uma porta para o mundo subterrâneo. Recomendo o ambiente das salas que, junto com a arquitetura, o som e a música, traz uma experiência completa. Isso reúne todos os sentidos, como as salas casam de forma tão linda com as histórias. O museu também mostra a vida de Anderson, desde a infância humilde até a morte em 1875, quando já havia escrito 158 contos e 800 poemas. Você já pensou em pagar para dormir em um ônibus? Pois é, pode parecer uma ideia inusitada, mas já é realidade em Hong Kong. Essa é a aposta feita por uma nova empresa de ônibus turísticos que propõe viagens sem destino como solução para combater os problemas de insônia. Em um dia ensolarado, cerca de 70 passageiros, desde crianças a idosos, sobem em 2 grandes ônibus de 2 andares. Destino final, lugar nenhum. O primeiro é um ônibus silencioso, no qual as pessoas podem dormir. O outro, um ônibus clássico de turismo. A viagem de 85 quilômetros começa em um bairro animado da cidade, antes de percorrer as rodovias costeiras. Enquanto alguns aproveitam a vista, outros colocam protetores de ouvido e máscara nos olhos e mergulham rapidamente no sono por 5 horas, o tempo que dura a viagem. De acordo com o presidente e contratante da Ulu Travel, Frank Chu, os trajetos escolhidos têm o menor número de semáforos possíveis para reduzir as paradas, que podem despertar os passageiros. Para ele, o objetivo dessas viagens é duplo: uma soneca para os que têm dificuldades para dormir e um momento de relaxamento aos moradores de Hong Kong que desejam fazer um pouco de turismo após 20 meses de fechamento das fronteiras. A estratégia de coronavírus zero aplicada pelo governo permitiu manter a taxa de infecção em um nível baixo, mas isolou completamente este centro de negócios internacional. Ainda em Hong Kong, o artista Derek Young transforma as praias locais em verdadeiras obras de arte, com ferramentas de jardinagem e muita imaginação. As criações são feitas com ferramentas caseiras, como uma vassoura de jardim, e usam a faixa de areia como tela. Sempre uso uma câmera ou um drone para registrar meus desenhos, já que os drones estão mais acessíveis agora. A maré irá limpar minha criação depois. É uma pena? Não acho. É natural. A maré alta e a maré baixa fazem parte da natureza. Geralmente, as praias escolhidas são localizadas longe da confusão das áreas urbanas do país. Algumas ficam a mais de 1 hora de caminhada. Para Young, os trabalhos começaram como uma válvula de escape do caos da vida cotidiana em meio à natureza. Após as recentes políticas de desenvolvimento de Hong Kong, com a possível criação de ilhas artificiais, ele espera que sua arte consiga transmitir uma mensagem ainda mais importante: proteger a natureza das intervenções urbanas. E olha só essa novidade, uma empresa japonesa garante que vai construir um elevador para levar as pessoas até a Lua. Segundo um estudo da empresa responsável pelo maior prédio de Tóquio, com 634 metros de altura, daqui a 10 anos estaremos produzindo nanofilamentos de comprimento ilimitado. Em 2050, a obra de construção do elevador espacial estará concluída. O elevador subiria a 200 km por hora por um cabo, ligando a Terra ao espaço. Ultrapassaria a Estação Espacial Internacional, continuaria subindo e depois de 3 semanas alcançaria incríveis 100 mil quilômetros, cerca de 1/3 da distância até a Lua. De acordo com a companhia, o dispositivo seria composto por um cabo de nanotubos de carbono de 96 mil quilômetros, um porto flutuante na Terra de 400 metros de diâmetro e um contrapeso de 12.500 toneladas.
Para retomar o turismo em Bali, abalado pela pandemia do coronavírus, um empresário russo e morador da região teve uma ideia inusitada: expor um Boeing 737 no alto de um penhasco à beira-mar. Em vez da reciclagem na China, o russo Felix Deming deu um novo destino para esse Boeing 737 aposentado. O avião foi adquirido pelo empresário que resolveu rebocar e exibir um novo brinquedo no topo de um penhasco com vista para a praia de Niang Niang, em Bali. Segundo ele, o objetivo é atrair turistas para a ilha ausentes desde o início da pandemia da Covid-19. A Covid foi uma batalha para Bali. Não houve turistas nos últimos 2 anos por causa do lockdown. Quero tornar o avião um ícone para mostrar a esperança de que os turistas estarão de volta em Bali. Para conseguir realizar a instalação das partes do Boeing, operários tiveram de usar guindastes em um processo que durou uma semana. O empresário contou que o objetivo é transformar o avião em um alojamento para turistas e atrair curiosos em busca de fotos inusitadas. Vamos mostrar agora um exemplo de superação por meio dos esportes de inverno. Uma escola de educação especial na região central da China incentiva os alunos com deficiência a terem contato desde cedo com modalidades na neve e no gelo. Em 2019, os esportes de inverno foram introduzidos por Wu Yongjun na escola do condado de Luanshuan, na cidade de Liuyang. A escola tinha mais de 100 alunos, com Wu atuando como diretor. Ele achou que esta poderia ser uma boa chance para os alunos terem uma vida diferente após o aprendizado das competições de esporte de inverno. Acho que os esportes serão de grande importância para essas crianças com deficiência auditiva ou intelectual. O diretor Wu inscreveu 22 alunos em competições, mas sua decisão foi considerada muito ousada por muitas pessoas, porque ninguém da escola de educação especial tinha experiência em esportes no gelo e na neve. Mesmo sem treinador no início, o ex-vice-diretor da escola começou a orientar os alunos. Com a ajuda das autoridades educacionais do condado, um treinador profissional foi finalmente contratado em setembro de 2019. E uma estrutura de treinamento profissional de esqui também foi disponibilizada. Eles não conseguiam entender os termos esportivos como equilíbrio e pivô, mas podiam finalizar os movimentos, formando a memória muscular por meio da demonstração do professor e de suas repetições. Eles precisavam trabalhar 10 vezes ou até centenas de vezes mais que pessoas comuns. Os esforços dos professores foram recompensados, porque os alunos conquistaram mais de 60 medalhas em várias competições nacionais nos últimos 3 anos. Eu gosto mais de esquiar, porque esquiar é como voar, disse Lee Yunuo, um dos 5 alunos que vão participar dos Jogos Olímpicos Especiais de Inverno em Kazan, na Rússia. Os Jogos foram adiados para janeiro de 2023 devido à pandemia de Covid-19. O diretor Wu disse que espera ajudar a preparar as crianças para uma vida adulta e independente no futuro. Daqui para frente, vou me concentrar em buscar projetos de educação profissionalizante mais adequados para os alunos, aproveitando o crescimento deles e as transformações que os esportes trouxeram. Espero que depois da formatura eles possam se tornar independentes e ter uma vida feliz. E a gente encerra essa edição com um filhote de panda que foi flagrado em um zoológico de Washington rolando na neve durante uma nevasca. Os moradores da cidade americana também não resistiram ao fenômeno e se arriscaram em uma guerra de bolas de neve. Um divertido flagra pelas câmeras do Zoológico Nacional do Smithsonian. Um filhote de panda gigante foi visto brincando na neve dentro do recinto da instalação em Washington. O panda rola e desliza colina abaixo enquanto a capital americana é atingida por uma forte tempestade de inverno. Mas não foram só os pandinhas que transformaram a nevasca em brincadeira. Moradores da capital dos Estados Unidos foram às ruas para uma guerra de bolas de neve. O evento foi organizado por um grupo não oficial voltado para a gélida prática. Dezenas de pessoas participaram da disputa após um hiato de 1 ano devido à pandemia da Covid-19. A nevasca afetou o transporte em geral, forçando o fechamento de escolas e serviços federais.
E o programa Agenda Cultural deste sábado fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu volto no próximo com mais novidades. Até lá!